Olá meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Projeto 0800. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Paulo Henrique PH, sou professor de raciocínio lógico e matemática e venho apresentar a vocês o Projeto 0800, que vai fazer parte do nosso site que está saindo aí, Beijo no Papai e na Mamãe, www.beijonopapainamamãe.com.br, vai estar passando aí para vocês verem. E o que é o Projeto 0800? O Projeto 0800, o 0800 gratuito, né? São videoaulas, são comentários de prova, são resolução de exercícios, são videoaulas que a gente vai colocar inteiramente grátis para vocês lá no nosso site. Vocês já acessam pelo blog, vocês acessam pelo YouTube e agora vocês vão poder acessar pelo site também esse novo projeto, o Projeto 0800 de videoaulas gratuitas. Vocês vão precisar se cadastrar no site www.beijonopapainamamãe.com.br e vocês vão ter acesso ao Projeto 0800. E nesse nosso início de projeto, escolhi uma prova do Ministério Público do Amazonas. A questão agora, a prova da FCC é feita há pouco tempo agora, salvo engano, agora em agosto, né? Trabalhando, né? Uma prova de nível médio, vamos trabalhar com 10 questões para vocês. Beleza? Curtam bastante aí esse novo projeto e precisando, a gente está por aqui. Beijo no papai e na mamãe. Bom, meu povo, vamos lá iniciar os nossos trabalhos. Bom, vocês estão vendo aí, a prova é uma prova de agente de apoio administrativo, né? Uma prova de 2013, prova lá do Ministério Público do Amazonas. Um beijo no papai e na mamãe enorme para todo mundo lá de Manaus, lá do Amazonas. A prova foi do FCC, uma prova de nível médio, tá? Vamos dar uma comentada nessa prova. Essa prova teve... Deixa eu confirmar aqui, 10 questões, a gente vai trabalhar com todas elas aqui para vocês. Vamos lá? Vamos iniciar nosso trabalho. A primeira questão, ela está citando aqui, é o número 51, mas é na ordem da prova lá, tá? É a primeira questão, que diz o seguinte: Rafaela fez algumas compras em uma papelaria para abastecer o escritório onde trabalha. Para que pudesse ser reembolsada, ela elaborou a seguinte tabela. Está aqui a tabela. Perfeito. Resumindo as compras feitas. Então ela comprou uma caneta azul, comprou vermelha, comprou borracha, comprou lápis. Colocou as quantidades, colocou o preço unitário. Tem um probleminha bem aqui em cima, daqui a pouco a gente vai chegar nela aqui. Tá? Vamos lá. Tem mais aqui. Ele disse que, apesar de a quantidade comprada de borracha ter ficado ilegível na tabela feita, nós vimos lá aquele marcadorzinho, né? Rafaela pôde recalculá-la, pois sabia que no total havia gasto, olha aqui, ó, pronto, 92,35. Então aquela lista tem que dar 92,35. A quantidade de borrachas que Rafaela comprou é igual a, vamos voltar aqui na nossa tela, tá aí, e sabemos, né, sabemos que este cálculo aqui, se eu fizer esse cálculo de quantidade vezes preço unitário e somar todos eles, tem que dar 92,35. 92,35. Deixa eu confirmar aqui que eu estou acompanhando aqui também. Isso, 92,35. Então vamos lá. Bom, vamos acompanhando os cálculos. Eu vou ter que multiplicar 20 por 1,75 é a mesma coisa que 15,5 vezes 2, né? Eu vou passar o zero para o outro lado. Tranquilo? Então faça na mãozinha aí, vai me dar R$35. Vou fazer agora 1,75 por 5, né? Se você fizer aí vai dar 25, 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 7, 35 e 2, 37 vai 3, 5 vezes 1, 5 e 3, 8, 8,75. Eu não sei das borrachas, deixa ela paradinha que daqui a pouco a gente mexe nela. E se eu multiplicar 25 por 1,30, 25 vezes 13, tá? Vou fazer aqui o 25 vezes 13, rapidinho, vocês vão fazendo aí também, tá? 15 vai 1, 75, 5, 2, 5, 12 vai 1, 32,5. Pronto, 32,50. Esses foram os valores dos lápis. Se eu somar esse valor, eu não tenho ainda a borracha. Não tem problema. Eu só dar uma apagadinha aqui. Que eu vou precisar desse espaço. Beleza?
Então, olha só, se eu somar esse valor até agora, eu alcancei, vamos ver, 5, 12 vai 1, 10, 11, 16 vai 1, 76. 76, ver se eu calculei certo, 5, 12 vai 1, 6, 14, 16 vai 1, 76 e 25. Então, se eu pegar agora, se eu até agora já encontrei 76 e 25, o meu total é 92 e 35, se eu pegar o 92 e 35 e diminuir do 76 e 25, eu alcançarei 10, de 16,10. R$16,10. Esse valor eu vou trazer para cá, ó. R$16,10. Se eu dividir agora pelo valor do preço unitário, eu vou encontrar a quantidade. Perfeito, tranquilo, 16,10. Guarda aqui. Vamos para cá para nossa tela, tá? Vou apagar então. Eu tenho que fazer o que agora? Vou pegar o 16,10 e vou dividir pelo 2,30, que é o valor que me deram, né? Então, ó, vou eliminar aqui essa vírgula, eliminando essa aqui também. Pronto, 1.610 por 230, vou eliminar esse zero com esse zero. Pronto, 161 por 23, isso aqui deve dar um 7, bem bonitinho. 23 vezes 7, 21, vai 2. 14, 16, 161, 0, pronto. Então, para que eu tenha esse valor exatozinho, eu tenho que ter comprado 7 borrachas, portanto, gabarito letra E. Próxima questão, já está aí na tela para vocês, 52, né? Segunda questão, diz que a numeração dos sapatos brasileiros, que é o N, relaciona-se com o comprimento do pé de uma pessoa em centímetros C por meio da fórmula N é igual a 5C mais 28 dividido por 4. De acordo com essa fórmula, o comprimento em centímetros, então ele quer procurar o comprimento em centímetros, tá? E é como ele já está dando, tá? Então o resultado já vai ser assim. Do pé de uma pessoa que calça 44, ou seja, o N é igual a 44. Deixa eu abrir uma telazinha aqui, abrir. Então, olha só, eu tenho que o N é 44. E eu sei que a minha fórmulazinha, né, que ele me dá na questão, a relação é N é 5C mais 28 sobre 4. Olha a relação, eu vou agora adaptar esta relação para saber o valor de C. Eu vou pegar esse 4 que está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, ou seja, 5C mais 28 é igual a 4N. E por último, ainda não, 5C vai ser igual a 4N, vou pegar o 28, passar para o outro lado, diminuindo. Agora sim, por último, o C vai ser igual a 4N menos 28 sobre 5. Eu podia só substituir esse N na fórmula direto e fazer esse cálculo, vai dar na mesma. Vai dar na mesma do que a gente fez aqui, só nessa montagem. Agora eu vou pegar o N igual a 44 e vou substituir. O C vai ser 4 vezes 44 menos 28 sobre 5. 44 vezes 4 é 16, vai 1, 176. Menos o 28. Menos o 28 vai me dar 8, 148.
148, agora eu vou pegar e fazer o quê? Dividir por 7. Dividindo por 7, 14 dividido por 7 vai me dar um 2. Vai me dar um 2. Sobra 4. 48 dividido por 5 vai me dar um 9. Sobra 3. Vou descer um 0 aqui que não tem, vou colocar a vírgula. 30 dividido por 5, 6. 29,6 vai ser o tamanho desse pé. Como ele fala em um limite, né, entre esses dois valores, você pode olhar aí a alternativa A entre 29 e 30, que é o gabarito da nossa questão letra A. Próxima questão 53, uma questãozinha que envolve aqui, ó, sequências numéricas. Então vamos lá. Considere a sequência numérica formada pelos números inteiros positivos que são divisíveis por 4, cujos 8 primeiros elementos são dados a seguir: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. O último algarismo do elemento 234 dessa sequência é, olha só, aqui a gente vai precisar trabalhar com um conceito para facilitar a vida de vocês, que é o conceito de PA, de progressão aritmética. É o que nós temos, é uma progressão aritmética aí. Como é que eu sei que é uma progressão aritmética? Quando a diferença entre os elementos é a mesma. Ó. Todas essas diferenças vão dar iguais. Problema? Não é problema, mas o que você pode estar pensando, PH, ele não fala no edital nada relacionado a PA. Perfeito, não fala. Porém, a definição da PA, aliás, a definição das fórmulas, das regras da PA, podem ser feitos através de um raciocínio lógico sem a utilização da fórmula da PA. Não entendi, PH. Vamos imaginar o seguinte, eu quero descobrir o número 28. O 28 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Ele vai descobrir a 7ª posição. Como se a gente não soubesse. Eu sei que é o seguinte, que a diferença entre eles são todas iguais, não é não? Todas iguais, ó. Isso tudo vai dar quanto? Uma diferença de 4. Então, para que eu chegue no A7, no elemento 7, na posição 7, o que é que eu vou precisar fazer? Bom, eu vou precisar pegar a razão, vamos chamar de razão, que é essa diferença entre os dois números, multiplicar 6 vezes. Não é isso? Só contar as setinhas ali, tem 6 vezes. E somar com o primeiro elemento. Somar com o primeiro elemento, que nosso caso é o A1. Isso nada mais é do que a fórmula da PA, certo? AN é igual a N menos 1 vezes A, desculpem, até botar de outra cor aqui para vocês. A fórmula da PA é AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes o R, vezes o raio, tá? Notem que é exatamente esse 6 decorre desse 7 menos 1. Então, a gente pode definir, mesmo sem utilizando, lógico, os conceitos da PA, mas apenas com o raciocínio lógico, chegar a essa conclusão. Que nessa nossa questão vai ser o quê? Eu preciso do elemento 2, 3, 4. Esse elemento 2, 3, 4 vai ser montado como? Bom, eu vou pegar o primeiro elemento, que é 4, vou somar com a razão, que eu sei que é 4 também, e vou multiplicar por 233. Lembre-se, novamente, pela dedução, se eu tinha um elemento A7, eu multipliquei essa razão por 6. Logo, se eu tenho o A234, eu terei que multiplicar por 233. Esse valor vai ser 233 vezes 4, vai dar 12, vai 1. Poderia até parar por aí, não vou parar, tá? Eu digo já por quê. Certo? 4 vezes 3, 12, 1, 13, vai 1. 4 vezes 2, 8, e 1, 9. Na hora que eu somo, 936.
Note que a questão me pede o último algarismo apenas. O último algarismo, que no nosso caso vai ser 6, o gabarito. Então eu poderia até ter parado nessa primeira multiplicação aqui, ó. Na hora que eu multipliquei por 2, aliás, que eu fiz 4 vezes 3 dá 12, na hora que eu somar com 4 vai me dar final 6. Mas, para deixar o entendimento da questão todinha, tá aí bonitinha para vocês. Portanto, gabarito dessa terceira questão, letra D. A questão de número 54, a nossa quarta questão, envolve a parte de data, de conhecimento de datas, ou como ele bota lá no edital, aquela parte de orientação espacial e temporal, tempo, o nosso calendário. Vamos ver um pouquinho e fazer algumas deduções sobre isso. No Brasil, entendemos como final de semana, o período da semana que compreende sábado e o domingo. Perfeito. Em determinado ano, para que o mês de setembro, e ele já ajuda, que é composto por 30 dias, tenha 5 finais de semanas completos, ele quer 5 finais de semana completos, o dia 7 de setembro deverá cair em. Então, olha só, pessoal, quem já foi meu aluno já conhece um pouco da receitinha de bolo do PH para trabalhar com esse tipo de questão. Tá certo? Vamos brincar um pouquinho aqui. Deixa eu abrir aqui uma telazinha. Acho que eu tenho uma tela em branco aqui. Tenho uma tela em branco. Vamos brincar um pouquinho, tá? Eu vou primeiro trazer o conteúdo lógico dessa questão e depois mostrar para vocês a receitinha de bolo. Bem tranquila. Então, olha só. A questão me diz que ele quer 5 fins de semana completos, não é isso? Ele quer 5 finais de semana completos. Ou seja, ele quer que o meu mês de setembro tenha 5 sábados e 5 domingos. Notem o seguinte, se setembro tem 30 dias, vamos fazer o seguinte cálculo. Bom, se eu pensar que uma semana tem 7 dias, eu vou ter em setembro 7 semanas completas. De segunda... Desculpa, eu errei, mas já vou consertar. Não são 7 semanas completas. E sim 4 semanas completas de 7 dias. Certo? Errei aqui, mas já estou arrumando. 4 semanas completas. Isso aqui vai me dar o quê? 28 dias. 4 vezes 7, 28. Me sobram 2 dias. Que dias são esses? O sábado mais o domingo. Aí eu vou ter 5 sábados e 5 domingos. Qual é a conclusão que eu tiro daí, meu povo? É que para que eu tenha 5 finais de semanas completos em setembro, sendo que setembro tem 30 dias, para que isso aconteça, o meu mês de setembro terá que começar com um sábado e logo depois ter o domingo, lógico, não é isso? O dia 1 de setembro tem que ser um sábado, obrigatoriamente, para que eu possa ter 5 sábados e 5 domingos, e lógico, as outras 4 semanas, onde eu terei mais 4 sábados e mais 4 domingos, o dia 1º tem que ser um sábado. E aí, mesmo ele pedindo 7 de setembro, a gente pode fazer até na mão, tá certo? Eu vou esquecer um pouco de fazer esse cálculo na mão, até mesmo para deixar para vocês o entendimento da receitinha de bolo. O primeiro passo é descobrir. Para que eu faça a receita de bolo, eu preciso descobrir qual o primeiro dia. Um dia, ele tem que me dar um dia, tá certo? No caso, eu descobri 1 de setembro. Depois disso, eu tenho que montar um calendário. Tá? Novamente, vou repetir para vocês. Estou fazendo a receita de bolo para outros casos. Esse caso a gente não vai nem precisar, é só para vocês terem já em mente, certo? Como trabalhar com isso, tá certo? Se a questão me der um espaço maior de dias. Então, montei meu calendário, esse domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E ele me disse que o dia 1º é um sábado. Então, eu vou marcar aqui, ó, dia 1º é um sábado e vou completar uma semana. 5, 6 e 7, tá? O próximo passo seria saber qual é o dia que ele me pede.
Tá? O dia 7 de setembro ficou até fácil, já é o gabarito da nossa questão, né? 7 de setembro vai ser uma sexta-feira, vai ser uma sexta, tá? E aí o gabarito já vai ser letra B, tá? Já vou deixar aqui marcado, mas vamos continuar. A ideia que você precisa saber é o seguinte, que o próximo passo, eu vou contar quantos dias eu terei, certo? Do dia que ele me pede ao dia que eu tenho, certo? Eu vou contar a quantidade desses dias. Se por acaso, vou dar um exemplo, se ele pedisse o dia 1º de setembro e ela desse o dia 1º de setembro e você quisesse lá o dia 9 de outubro, eu iria contar os dias de setembro e os dias de outubro. Ia colocar aqui. Depois desse passo, eu pegaria o valor encontrado aqui e dividiria por 7. Daqui eu teria um quociente e o resto da minha divisão. Esse resto da minha divisão é que interessa. É que eu iria comparar na minha tabela. Se esse resto da divisão fosse, por exemplo, 3, resto da divisão é 3, digamos. Então, esse meu dia seria uma segunda-feira. Se fosse 6, seria uma quinta. E assim sucessivamente. Tá? Como a gente não precisou fazer esse cálculo, certo? Já vimos direto que o nosso dia é uma sexta-feira, portanto, gabarito, letra B. Estamos chegando à metade da nossa prova, agora a questão de número 55, questão também bem tranquila, diz o seguinte. Um marceneiro deseja cortar uma viga de madeira de 360 centímetros de comprimento em 7 ou mais partes menores, todas de mesmo comprimento, de modo que o comprimento de cada parte em centímetros seja um número natural. Então, a parte tem que ser um número natural e que não sobre nenhum pedaço. Então, na hora que eu dividir o 360, ele tem que me dar um número inteiro, um número natural, tá certo? Para que não sobre nenhum pedaço. Por exemplo, será que eu poderia fazer até mesmo em 7 pedaços? Na hora que eu dividir 360 por 7, não vai me dar um número exato. Ou seja, é como se sobrassem pedaços dessa viga. Para que ele possa fazer isso, o comprimento de cada uma das partes poderá ser no máximo... Pronto, vamos lá. Acho que tem uma telazinha em branco aqui. Então, olha só, aquele exemplo que eu dei para vocês. Opa, passei errado. Vou voltar aqui, isso. Digamos que eu imaginasse em pegar esses 360 e dividir por 7, certo? 36 dividido por 7 me daria 5, certo? Resto 1, 10 dividido por 7, 3, desculpem, 1, resto 3. 1 com resto 3. Isso me diz o seguinte, bom, se eu pegar o 360 e dividir por 7, sobrará pedaços, certo? Eu terei 7 vezes 51, 357. Eu utilizei 357 centímetros dessa viga e me sobrariam 3. Não quero, ou seja, 7 não me serve. Aí fica bem tranquilo. Vamos imaginar 360 por 8. Por 8, certo? 36 dividido por 8 vai me dar 4. Sobra 4. 0. 40 dividido por 8, 5. 45. Então, notem, aqui com o resto 0. Com o 8 ficou bonitinho. Os meus 360, vão ter exatamente 8 pedaços, cada pedaço com 45 centímetros. Olha que negócio legal. Lá no final, leiam aí novamente, ele diz o seguinte, que ele quer que você encontre o comprimento e o máximo que esse comprimento tiver, certo? Como? Olha o cucuruto pensando. Como? É de 7
para cima, se eu aumentar este número aqui, 9, 10, 11, por aí vai, que, lógico que deu uma divisão exata, o tamanho da minha viga vai sempre diminuir. Por exemplo, se eu pegar o 360 e dividir por 10, eu vou encontrar 10 vigas, ou seja, aumentei a quantidade de vigas, e cada pedaço dele vai valer 36. Diminuir essa quantidade. Logo, o maior valor que eu posso ter nessa viga é de 45, portanto, letra D nessa questão. Ok? E aí, meu povo, como fomos até agora? Bom, esquentando os motores aí, as 5 primeiras questões já foram todas comentadas para vocês, e agora a gente volta comentando as outras 5. Vamos lá? Vamos continuar agora com a nossa prova, né? A segunda parte dessa prova, né? 10 questões, já resolvemos 5, vamos agora para a 6ª questão dessa prova, tá certo? Vamos lá? Dentre todas as pessoas que dão entrada diariamente num pronto-socorro de um hospital, 80% são liberadas no mesmo dia. Beleza. Guarda aí. Dos pacientes que não são liberados no mesmo dia, 80% ficam internados no próprio hospital. E os demais são removidos para outros hospitais. Em relação a todas as pessoas que dão entrada diariamente nesse pronto-socorro, os pacientes que são removidos para outros hospitais representam, olha só, questãozinha de porcentagem para a gente trabalhar. Acompanha, pega os teus alfarrábios aí que eu vou pegar o meu aqui e a gente vai acompanhando a questão. Então, olha só, eu estou num pronto-socorro. Ele diz que nesse pronto-socorro eu tenho 80% das pessoas que dão entrada nesse pronto-socorro são liberadas no mesmo dia. Logo, a gente conclui que 20% não são liberadas no mesmo dia. Continuando, ele me diz que dos pacientes que não são liberados no mesmo dia, ou seja, esses 20%, 80% ficam internados. 80% ficam internados aonde? No próprio hospital. E os demais, os 20% restantes, são removidos para outros hospitais. Perfeito. Agora ele pergunta, em relação a todas as pessoas do hospital que dão entrada diariamente nesse pronto-socorro, os pacientes que são removidos para outros hospitais. É 20%. É 20% dos que não são liberados no mesmo dia, que são 20%. 20% de quem está no pronto-socorro. Pronto, acabou-se. Os meus 20% é 20% vezes 20% de todo mundo que está no pronto-socorro. Simplificando isso, ó, 0 com 0, 0 com 0, vai me dar 4% de todas as pessoas do pronto-socorro. Portanto, será 4% o gabarito dessa questão. Letra E, como vocês devem estar vendo. A questão 57 ela é um pouco braçal. Não gosto muito desse tipo de situação, até mesmo para a gente tentar dar uma lógica na questão. Mas nesse caso específico, realmente faltou o argumento se a gente vai para o braço mesmo, vai para a conta matemática na situação. Vamos dar uma lida aí, olha só. Então, um pincelzinho aqui. Considere a sequência de números R1, tá aqui, R1, ó, R1,
R2, R3, R4, R5, R6 e R7. Obtida como mostrado. Estava abaixo, mas aí para facilitar a visualização de vocês eu botei aqui ao lado, né? O primeiro elemento dessa sequência que é maior do que 1. Bom, a primeira situação que a gente precisa interpretar é o seguinte, são todas frações. Eu tenho todos cálculos de frações aqui, não é isso? Em todas elas. Deixa eu ver se não pega. Deixa eu apagar aqui, só um minuto. Apagar já tudo, pronto. Todos de R1 a R7 trazem frações, soma de frações, tá certo? Na hora que ele pede essa situação de maior do que 1, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou fazer o cálculo, certo? E quando o denominador for menor do que o numerador, eu vou ter um elemento maior do que 1. Por exemplo, o R1 já está fora. Por quê? Porque 1/2 é menor do que 1. O numerador é menor do que o denominador. Isso não serve. Vamos testar o R2. Vamos abrir aqui uma nova tela aqui pra gente. Pronto. Deixa eu apagar aqui. Então, o R2 é 1/2 mais 1/4. Bom, MMC vai ser 4. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 3/4. Novamente, ó, o numerador é menor do que o denominador. Portanto, esse número continuará menor do que 1. Vamos testar o R3, ele acrescenta o 1/6, tá? 1/6. Então, R3 é 1/2 mais 1/4 mais 1/6. Tá? Então, primeira situação eu não fiz da primeira até da R2 porque era um cálculo bem tranquilo. Mas se vocês ficarem na dúvida para saber qual é o MMC, vamos aqui, ó, vamos até colocar de outra cor para ficar bem bonitinho para vocês. Vamos decompor aqui o 2, o 4 e o 6. Ó, vou botar um tracinho e vou dividir, ó. 2 dividido por 2 vai me dar 1, 2 e 3. Vou dividir de novo por 2, 1 e 3, e por último 3, 1 e 1. Pronto. Na hora que eu multiplico 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 12 será o meu MMC desses três valores. Então, 12. Aí eu faço 12 dividido por 2, 6 vezes 1, 6. Divide pelo o denominador, multiplica pelo numerador. 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. E 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2. Somando isso tudo, 9, 11 e 12 avos. Continua também menor do que 1. A gente poderia até estabelecer um padrão, né? Não, ó, a gente poderia pensar no seguinte, ó, o numerador é sempre um número menor do que o denominador, não, um número, né? Uma unidade. 1/2, que era o R1, o R2 e o R3, seguiram. Porém, não dá para a gente pensar desse jeito. Por quê? Se a gente pensa desse jeito, todos os R's serão então menores do que 1. Todos eles serão. Tá certo? Então, vamos continuar aqui na nossa situação. O R4 agora vai entrar o 1/8. E aí vocês já fazem aí do lado, tá? Já fazem do lado aí o MMC. Para esses rapazes aqui. Devem ter encontrado... Opa, fiz errado aqui. Aqui. O MMC deve ter dado 24. 24 dividido por 2, 12 vezes 1, 12. Mais 24 dividido por 4, 6 vezes 1, 6. Mais 24 dividido por 6, 4 vezes 1, 4. E 24 dividido por 8, 3 vezes 1, 3. Nós encontramos 25 sobre 24. Esta fração
por ter o denominador maior do que o numerador, desculpem, ter o numerador maior do que o denominador, ou que o denominador seja menor do que o numerador, isso aqui vai ser maior do que 1. É como se eu tivesse o seguinte, meu povo, ó, só para dar o alerta aqui a vocês. Vamos para cá. É como se eu tivesse uma fração inteira, que é o 24 sobre 24, e um pedacinho. Esse pedacinho é que vai ficar a mais, né? A parte maior do que 1. É 24 sobre 24 mais 21 sobre 24. Portanto, o item que a gente tem que pegar lá no nosso gabarito é o R4. É ele que está nos colocando, né? Está chegando na nossa questão. Deixa eu voltar só para a gente marcar aqui. Gabarito R4, letra C nessa questão. Questão de número 58, a oitava questão desta nossa prova do Ministério Público do Amazonas. Vamos dar uma olhada. O gráfico a seguir mostra como varia o tempo de duração dos atendimentos aos clientes em um banco nos caixas de uma determinada agência. Então tá aqui, ó, a duração do atendimento em minutos e o percentual deles. Até 5 minutos, nós chegamos a 25%. De 5 a 10 minutos, nós chegamos a 50%. De 10 a 20 minutos, nós chegamos a 20%. E para acabar mais de 20 minutos, 5%. Somando todos esses valores, nós chegamos aos 100%. Que são todas, né? Todas as possibilidades, tá? Todas as probabilidades. Vamos em frente. De acordo com o gráfico, escolhendo o atendimento ao acaso, a probabilidade do que ele dure, passei errado, volta, do que ele dure até 10 minutos é igual. Pessoal, olha só, vou deixar a dica aqui, mas a questão é bem tranquila. Primeira situação. A FCC começou a trabalhar há pouco tempo com noções de probabilidade estatística nesse seu conteúdo. Não é algo muito comum para a FCC. Por isso, ela não vem cobrando com muita força a questão de probabilidade. São questões extremamente simples, onde, na maioria das vezes, e nesse a gente não vai nem precisar trabalhar, nós vamos fazer apenas um comentário relacionado à probabilidade. Certo? Probabilidade tem a ver com uma divisão entre o número de resultados favoráveis sobre número de resultados possíveis. Pronto. Isso é o que normalmente ele vem pedindo nas suas provas. Número de resultados favoráveis sobre número de resultados possíveis. Porém, como ele pede a probabilidade de até 10 minutos, eu vou apagar isso aqui e vou voltar uma tela para vocês. Ele já está me dando a probabilidade aqui em percentual. Se ele quer até 10 minutos, ele vai englobar toda essa área. Quem é essa área? É a área de 25% e a área de 50%. Logo, até 10 minutos, eu terei 75%. Acabou a minha questão, tá? Acabou a minha questão, vindo para cá, eu tenho gabarito da questão, letra A, tranquilidade total. 59, no Campeonato Brasileiro de Futebol, vou botar aqui meu pincelzinho, cada equipe disputa um total de 38 jogos, recebendo 3 pontos a cada vitória, 1 ponto a cada empate e nenhum ponto em caso de derrota. Em 2012, o Fluminense foi campeão brasileiro, infelizmente, mas tudo bem, deixa para lá, com um total de 77 pontos, sendo derrotado apenas 5 vezes. Vamos guardar essas informações. Dessa forma, o número de vitórias obtidas pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro é igual a... Vamos dar uma passadinha aqui, ó. Vamos fazer alguns comentários nela aqui assim. Pronto, vamos lá. Bom, extraindo lá da questão, nós temos 38 jogos.
38 jogos, foi o que ele nos disse. Falou da pontuação de cada um deles, daqui a pouco a gente chega nisso aqui. O Fluminense, desses 38 jogos, ele colecionou 77 pontos, sendo que apenas 5 derrotas. Olha só, olha o entendimento que a gente precisa fazer. Isso é muito comum nesse tipo de questão, principalmente da FCC. Nós vamos fazer um sistema de equação. Notem, eu tenho que o número de vitórias do Fluminense mais o número de empates do Fluminense mais o número de derrotas terá que ser igual a 38 jogos, são todos os jogos dele. Mas PH, eu já tenho as derrotas, daqui a pouco eu vejo isso aí, eu sei que eu tenho, tá? Só para a gente fechar o entendimento. Outra coisa que eu sei também, que se eu pegar esse número de vitórias aqui e multiplicar por 3, eu tenho o total de pontos que ele fez com as vitórias. Não é isso mesmo? Se o cara ganhou uma, 3 vezes 1, 3. Se ele ganhou 2, 3 vezes 2, 6. Se ele ganhou V vitórias, se ele teve V vitórias, 3V é o número. Tá? Vou somar isso com a quantidade de empates vezes a sua pontuação. Como ele não ganha nenhum ponto com derrota, eu não coloco nada, porque eu sei que este valor vai me chegar a 77. Pronto, montei o meu sistema de equação, trabalhando com jogos e trabalhando com pontos. Agora o detalhe que vocês já lembraram logo, eu já sei que as derrotas aqui eu tenho um valor já colocado. Sim, eu tenho que colocar este valor de 5 aqui, ó. Valor de 5 é que eu preciso colocar. Logo que vitórias mais empates chegarão a 33 jogos, tá? Então vou montar aqui novamente para a gente resolver a questão, ó. Vitória mais empate igual a 38 menos 5, 33. 3 vitórias mais empate igual a 77. Existem algumas formas de resolver esse sistema de equação. Eu vou mostrar um para vocês, que é o da adição. Eu vou somar essas duas linhas, tá? Só que para que eu some essas duas linhas, eu vou ter que ter uma das incógnitas sendo cancelada. Como assim, PH? Olha só, vou fazer assim, ó. Vou multiplicar isso aqui por menos 1, e aí vai ficar menos V menos E menos 33. Posso fazer isso? Pode, perfeitamente. 3V mais E igual a 77. Na hora que eu somo essas duas equações, eu tenho aqui, ó, menos E e mais E, eles se eliminam. Pronto. 3V menos V, 2V. 77 menos 33, 44. Logo, o V é igual a 22. Eu vou ter 22 vitórias. Certo? Só para completar, eu pego esse 22 e substituo em qualquer uma das duas. Tá certo? Se eu substituir na de cima, eu vou encontrar que o E é igual a 11. Para dar 33, o E tem que ser igual a 11. Pronto. Eu vou ter na campanha do Fluminense 22 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. Como ele pede deixa eu apagar, né? Opa, eu passei errado, é para trás. Essa é a próxima. 59, tá aí. Deixa eu apagar. Ele me pede o número de vitórias. Pronto, o número de vitórias nós vimos lá no nosso cálculo. É igual a 22, gabarito dessa questão, letra B. Última questão da nossa prova. Item, né? Questão 60 do nosso projeto 0800. O professor de uma disciplina experimental de um curso de engenharia estabeleceu que no início do semestre, aqui, ó, que para ser aprovado, marcar aqui, um aluno, vou separar, um aluno teria que realizar pelo menos 5 das 6 experiências propostas e ter média de relatórios maior ou igual a 6. Pessoal, isso envolve
Isso é uma proposição com conectivo I, uma conjunção. Então, novamente, para ser aprovado, teria que fazer duas coisas. I, conectivo I, tem que ser as duas. Um aluno teria de realizar pelo menos 5 das 6 experiências propostas e ter média de relatórios maior ou igual a 6. Só que ele foi reprovado, o Juca foi reprovado nessa disciplina. Pode-se concluir que necessariamente. Então, olha só, ele não foi aprovado. Ele não, a negação do aprovado. Negação do aprovado é reprovado. E o negação do aprovado é a negação desta proposição I. Que proposição é essa? O aluno terá realizado 5 das 6 experiências propostas e ter média de relatórios maior ou igual a 5. Aí a gente pensa devagarzinho. Olha só, eu tenho uma negação do I. Nós já sabemos que na negação do I, o que é que eu preciso fazer? Eu vou negar a primeira proposição. Eu vou negar a segunda proposição. E no lugar do I eu vou colocar um ou seja, o aluno não teria de realizar, aliás, ele não realizou pelo menos 5 das 6, ou seja, ele realizou menos de 5 experiências. Ou a média de relatório deles não foi maior ou igual a 6, foi o quê? Foi menor ou igual a, foi menor que 6. Se é maior ou igual a 6, ficou menor do que 6 aqui. E ele realizou menos de 5 experiências. Vamos ver como é que ficou? Guarda isso aí. Olha só. Primeira situação que a gente precisa ter. Ó, notem que umas eu tenho I e eu já mando para o espaço. O I eu não quero nem saber. Ou me interessa. Certo? Um outro ou aqui me interessa. Vamos guardar só a letra D. Olha o que é que diz a C. Realizou menos do que 5 experiências. Bateu. É exatamente o que a gente colocou. E a média dele foi inferior, foi menor do que 6. Juntando com o se encaixou perfeitamente nessa questão. O gabarito da questão é letra C. Esse é, meu povo, o final do comentário da nossa prova, né? 10 questões comentadas todas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem atentos sempre aqui no nosso site pelo Projeto 0800, né? Videoaulas gratuitas para vocês aqui no nosso site. Até a próxima. Beijo no papai e na mamãe.